Antes de eu chegar no portão, de eu virar, ele conseguiu riscar o isqueiro em mim. E no que o fogo bateu em mim, voltou nele. Eu comecei a pegar fogo, né? Misericórdia. E ele pegou e ficou... Simplesmente tirou a camiseta, se apagou e deixou pegando fogo. Grávida. Grávida, De um filho gestante. De um filho dele. Um filho que ele era apaixonado. Ele Marido joga álcool na esposa e taca fogo. Só que ela estava há 15 dias em campanha. E Deus deu o livramento. Assista comigo esse testemunho até o final. Havia mais ou menos um ano que eu tinha descoberto uma traição dele. Eu descobri essa traição, eu tava gestante. Assista comigo. E eu recebi uma ligação antes disso, né? Quando eu descobri a traição, há um ano atrás desse acontecimento, eu tava gestante. E na época eu tava até com Covid. E eu lembro que eu recebi uma ligação da amante dele, ela me ligou, falou um monte de coisa pra mim. Eu fui conversar com ele, tentar tirar a satisfação do que tava acontecendo. E nesse dia houve uma agressão física, ele me bateu e eu perdi um bebê. Aí Você estava gestante dele? Tava, da primeira vez tava. Meu Deus. E aí a gente começou a brigar muito, discutir muito. E eu largava dele, ele voltava chorando, pedia pra voltar. E eu sempre acreditando que eu era casada. E como eu louvo na igreja, eu sempre assim, tive um sonho de permanecer firme na igreja. Então assim, eu falava, Deus vai mudar, um dia Deus vai mudar, um dia Deus vai fazer alguma coisa. E eu sempre aquela esperança que poderia acontecer uma mudança. E várias vezes Deus falava pra mim que não era mais da vontade de Deus disso acontecer. A gente estávamos juntos, mas mesmo assim eu persistia, eu insistia nisso. E um ano depois, né, de muita briga, a gente se separou várias vezes. Foi no Dia das Crianças. Nesse dia ele passou o dia com a amante dele, né? E nesse dia ele chegou em casa e a gente tivemos uma discussão. E nessa discussão que nós tivemos, ele arrumou as coisas pra poder ir embora. Arrumou tudo que tinha em casa pra poder ir embora. E eu tava do lado de fora da minha casa. Simplesmente ele pegou uma vasilha com álcool e tacou álcool em mim. Porque ele era muito ciumento. E nesse período de um ano, eu engravidei de novo. Eu fiz um tratamento pra engravidar e engravidei de novo. E quando chegou mais ou menos... Eu tava mais ou menos grávida de 3 para 4 meses. Ele fez isso comigo. E ele tacou álcool em mim. E quando foi mais ou menos... Eu lembro que um pouquinho antes, Deus tinha me avisado. Primeiro Deus avisou a ele em um culto que eu estava. Falou assim que Deus estava dando um livramento de morte pra ele. Que Deus ia dar um livramento. Porque uma pastora, que num culto que eu fui, né, orou e falou assim que o inimigo estava preparando uma tocaia de morte pra ele. E que Deus ia dar um livramento pra ele, mas era necessário ele renovar a aliança com Deus. E depois daquele dia, antes disso tudo acontecer, né, ele não quis mais saber de ir pra igreja. Eu lembro que no dia ele falou assim que se acontecesse alguma coisa com ele, se ele viesse a morrer, eu iria morrer também. E ele simplesmente se afastou da igreja, não foi mais em culto nenhum, se afastou, ficou extremamente violento. Meu Deus, ele estava totalmente perturbado. Ele estava. Ele tomava algum medicamento, tinha algum problema psicológico? Nada. Durante esse período não, mas ele era extremamente possessivo de ciúme. Meu Deus. E quando foi mais ou menos que aconteceu isso, Deus avisou a ele. Quando foi um mês e pouco, quase 2 meses depois, Deus me avisou. Eu fui novamente com essa pastora e Deus usou ela pra mim. E falou assim pra mim começar um propósito de 21 dias, no Salmo 121. Que ela via meu corpo do pescoço pra baixo todo queimado e meu via... Deus. Olha, gente, eu tô toda arrepiada. E como eu estava gestante, né? Aí ela falou assim que viu o bebê nascendo com sequelas gravíssimas. Nossa. E eu obedeci, né? Só porque a gente tá tão acostumado com o livramento, né? A gente tá tão acostumado com o que Deus fala com a gente. Aí eu simplesmente obedeci. Comecei o propósito calada, porque ele não podia me ver orando, porque ele simplesmente soltava. Gente, ela tá falando, eu tô arrepiando da cabeça ao pé. Jesus! E aí? Quando foi faltando 3 dias pra mim terminar esse propósito, a gente tivemos uma discussão. E ele arrumou as roupas dele pra poder ir embora, que foi igual eu falei agorinha. E no que ele arrumou as roupas dele pra poder ir embora, eu estava do lado de fora, a gente discutimos nesse dia. Nesse dia ele passou o dia na casa dessa amante dele. E quando chegou em casa, ele tacou fogo em mim. Na primeira ele tacou o álcool. E só porque meu cabelo era muito grande, ele era pouca coisa mais baixo que eu. Então na hora que ele tacou, ele me abraçou. No que ele me abraçou, ele riscou o isqueiro, mas o fogo não pegou. Foi quando eu consegui correr, mas pelo meu cabelo ser muito grande, e eu sou mais alta que ele, no que ele me abraçou, ele molhou um pouco dos braços e um pouco do rosto e do pescoço de álcool. Por causa do meu cabelo, ele era mais baixo que eu. E eu consegui, antes de eu chegar no portão, de eu virar, ele conseguiu riscar o isqueiro em mim. E no que o fogo bateu em mim, voltou nele. Porque como ele tava molhado, molhou um pouco. E eu lembro assim que o fogo comecei a pegar fogo, né? Misericórdia. E ele pegou e ficou... Como é que fala? Ele pegou e ficou... Simplesmente tirou a camiseta, se apagou e deixou pegando fogo. Grávida, gestante. De um filho dele. Um filho que ele era apaixonado, ele sonhava que esse gente, filho que ele loucura. era... Porque ele só tem um filho, então ele era apaixonado. O sonho dele era ser pai de novo, foi algo planejado. E ele era muito ciumento, muito possessivo, tanto na igreja, porque eu louvava, ou porque ciúme, às vezes, das pastoras que eu andava, das pastoras, ele era muito obsessivo. E aí, quem que acudiu? Você, no momento? O que aconteceu? Eu tenho um filho mais novo, meu filho mais novo veio gritando ele, que não é dele, né? Meu Deus, quantos anos ele tinha? Na época ele tava com, deixa eu ver, com 5 anos. Meu Deus, Ele essa veio- criança, Jesus, viu tudo isso? Viu? E ele veio gritando.
E no que ele veio gritando, ele pegou, falou pra ele assim, vai pra lá que eu vou salvar sua mãe. Ele me deu depois de ter se apagado, ele me deu uma rasteira e saiu me rolando no quintal, que meu quintal era de terra, até chegar num cano do outro lado do lote. Quando chegou no cano, ele quebrou o cano e apagou o fogo. Aí ele pegou no colo e levou pro banheiro como se nada tivesse acontecido. Sangue de Jesus tem E poder. quando eu cheguei no banheiro, ele falou assim, amor, eu te perdoo. Eu sei que Oxe. você tentou suicídio, eu te perdoo. Você tentou suicídio? Ele falou, ele tentando se proteger do que tinha acontecido. Gente, não. Eu tô aqui, pasma, sério, porque assim, eu tô falando com você me contando sua história, e eu imaginando a quantidade de mulheres que passam por isso todos os dias. É verdade. É um número muito grande, é um índice muito grande, uma porcentagem, né, muito grande, e geralmente as verdade. mulheres, elas não têm coragem de fazer algo. Mas, e aí naquele momento, olha só, gente, você acha que ele era narcisista? Não sei. Ele ainda culpou você na tentativa Você de acha? se sair de uma tentativa de homicídio. Foi. Né? Tem dúvida. E assim que eu lembro que eu falei assim, pera só um pouco que eu vou ali fora. E eu saí, eu peguei, ele esperou lá no banheiro, né? E eu fui lá pra fora pedindo, eu lembro que eu tava só com short, eu já não tava, minha blusa tinha queimado. E lembro de ele pôr a mão em mim e arrancar a blusa pegando fogo. Mas como eu tava toda queimada, eu tive os 2 braços queimados, tive os seios, a barriga, as costas, a virilha queimada, o cabelo meu inteiro queimado. E eu lembro que do jeitinho que eu tava, eu falei, espera só um pouquinho que eu tô voltando. Isso eu aqui, saí- assim, vocês são marcas. São. Mostra assim, ó. Não sei se pega, não. Na câmera não pega, né? São marcas. Acho Gente, que tem. é visível as marcas no corpo dela, olha. Muitas marcas. E aí, nesse momento? E eu lembro que eu saí pra fora e saí gritando, batendo nos portões. Ele tentou me puxar pra dentro. E os vizinhos saíram pra fora, me pegaram e me conversaram comigo, né? Perguntou o que estava acontecendo. E ele o tempo inteiro falando que eu era louco. O tempo inteiro falando coisas assim, como se eu era a pior pessoa do mundo. Na cabeça dele. Aí eu lembro que ele tava muito bem. Ele ia dirigindo o carro do meu vizinho, porque ele não queimou quase nada. Ele queimou 15%. E a gente pegou. E um vizinho meu pegou, né? Me levando pro hospital. Ele ia dirigindo o carro desse vizinho. De tão bom que ele tava no dia. Mas aí aconteceu que o vizinho foi. Quando chegou, eu lembro que eu entrei em casa, antes de eu ir, eu entrei em casa, né? Peguei meus filhos, peguei meu celular que tava guardado. Coloquei assim no short, que eu tava com um lençol branco por cima, que os vizinhos jogaram em cima de mim. Porque eu tava toda cheia, como eu tava sem pele nos braços. Então eu tava toda na carne Meu viva. Eles Deus. pegaram o lençol branco e colocaram em cima de mim. E quando eu peguei, eles pegaram e me levaram pro Gol. E eu tava com meu celular no short. E ele foi, eu lembro que eu fui na frente com o meu vizinho. E ele foi atrás, no banco de trás. Só que ele foi conversando tranquilo. Quando a gente chegamos lá no, mais ou menos... Quando eu cheguei mais ou menos lá no... Perto do hospital, do Gol, né? Eu tirei o celular, tentei ligar pra minha família. E no que eu tentei ligar pra minha família, ele simplesmente surtou. Ele inventou que tava com falta de ar. Porque o que ele ia explicar pra minha família? Porque ninguém dava eu como viva. Ia dar eu praticamente, era pra mim ter morrido. Porque a gravidade que foi, porque eu tava gestante, minhas gravidez já são de alto risco, porque minha filha mais velha é especial. E eu tava com hipermese gravídica, que é uma desidratação com anemia, que eu desenvolvi durante a gravidez. E eu toda queimada, ninguém me dava chance de vida. Porque Quantos por cento você... eu tive 70% do corpo queimado. Nossa, é muito. Que foi a barriga inteira, assim, dos 2 lados da cintura, do seio, as costas, e a virilha, os 2 braços. E as 2 mãos. É, quase o corpo. Deus só não todo. permitiu, graças a Deus, queimar o rosto. Porque como meu cabelo era muito grande, o cabelo meu queimou. E... Tá, quando ele começou a falar que tava com falta de ar, começou a gritar, começou a ficar me xingando, falando coisas pesadas pro rapaz que tava dirigindo. E quando a gente chegamos no Gol, ele saiu, foi pra frente, ele saiu, foi pro hospital sozinho gritando, entrando pela emergência. Eu fiquei atrás, indo devagar, que meu vizinho me ajudou. E quando entramos lá, os médicos perguntaram pra mim. Eles falaram assim o que tinha acontecido, eu falei, mas ele já tinha falado outra versão, que ele entrou primeiro, quase não dava conta de andar, né? Porque, nossa, só quem já foi queimado sabe a dor que é. E eu lembro que enquanto eu tava indo no carro pro Gol, o que eu mais pedia pra Deus é pra Deus ter misericórdia do meu filho. Deus ter misericórdia do meu filho e da minha vida, porque na minha cabeça eu ia morrer. Eu tinha um sentimento de morte comigo, eu falava, eu vou morrer. Por mais assim do que aconteceu, eu vou morrer. Então eu só pedia perdão pra Deus por tudo que tinha acontecido e pedia só pra Deus salvar o bebê, só isso. Quantos meses você estava gestante? Eu acho que eu já tava de 4 para 5. E quando eu cheguei dentro do Gol, ele gritando. Aí eles pegaram e entubaram ele. No que eles entubaram, porque ele falou que tava com falta de ar, como ele queimou um pouco do rosto, um pouco do pescoço e um pouco do braço, ele teve só 15% de queimaduras. E foi só de segundo grau, não precisou nem de fazer cirurgia. As minhas já foram de segundo, terceiro e uma de quarto, que necrosou no osso. E foram onde ele... 70%. do corpo. E eu lembro que quando eles vieram me entubar, que vieram 4 médicos pra me entubar, eu comecei a gritar. E em seguida veio uma assistente social, pegou meu celular, desbloqueou e ligou pra minha família. Depois de alguns minutos, minha família chegou, porque é próximo ali o fim social, né, de onde alguns parentes meus moravam. E quando eles chegaram lá, eles perguntaram pra minha família, falaram, nós vamos entubar ela, porque nós entubou, mas menos de 7 dias nós desentuba ele. Vamos só fazer um exame e vamos desentubar ele.
E ela, vocês têm que assinar a intubação dela, que ela não quer deixar. Então vocês precisam assinar a intubação, porque ela não vai viver. Nós já vamos, se vocês não assinar a intubação, ela já vai subir como morta, porque ela não tem chances de vida da gravidade que ela tá. E quando eles falaram isso, eu pedi pra minha família que eu não queria ser entubada, né? E eles pegaram, uma tia minha ficou no hospital, e ela assinou um termo de responsabilidade, tanto pela minha morte como da do bebê. E quando eles entubaram, na época, meu ex-marido, eu peguei e falei que não podia entubar ele, porque tinha problema de pressão alta e problemas cardíacos. Mas por causa do escândalo, talvez do desespero dele, o que ele ia falar pra minha família? E aí ele pegou e acabaram entubando ele. Aí eles não me entubaram, ele subiu pra UTI primeiro que eu, pra fazer o exame, e eu fiquei lá. E eu lembro que eu tomava morfina de 3 em 3 horas, com Dramal. E quando foi no outro dia, eu subi pro centro cirúrgico, eu fiz a primeira cirurgia, que é a debridagem. Você faz ela com uma lâmina, bem fina. Aí eu tive que ser entubada só pra fazer a cirurgia, a primeira cirurgia. Quando eu saí do centro cirúrgico, eu fui pra UTI. Eu fiquei junto com ele na UTI. Ele ficou entubado do meu lado e eu acordada do lado de cá. E nisso eu não mexia mais o corpo, porque do joelho pra cima eu não tinha mais movimento. Porque como queimei, quem queima perde a mobilidade do corpo inteiro, quando é os lugares onde você é queimado. E eu não mexia mais, então eu fiquei na UTI 100% dependente de quem cuidava de mim. E nisso eu fiquei um tempo na UTI, junto com ele. Eu, a cada dia que passava, eu passei por 3 ou 4 cirurgias dentro da UTI. E voltava pra UTI. E nisso eu desenvolvi uma pré-eclâmpsia, sequelas da queimadura. É, porque além de tudo, você ainda estava gestante, né? Eu tava gestante. E eu lembro que eu comecei a observar algumas pessoas morrendo dentro da UTI. E detalhe, esse propósito de 21 dias, eu entreguei ele dentro da UTI. Você estava em campanha, né? Então tudo Tava. Aconteceu. Deus falou que ia te livrar e realmente Ele me livrou. Ele te livrou. E quando eu tava dentro da UTI... te livrou da morte, mas não da fornalha. Porque- Literalmente, gente, desculpa, mas... Aí eu fico pensando, né? Oh, Eu lembro que quando eu tava na UTI, eu falava assim, se você me der mais uma oportunidade de sair daqui, dessa UTI, porque era impossível sair da UTI. Eu falava pra Deus que se Ele me desse mais uma oportunidade de eu sair daquela UTI com vida, eu ia adorar o Senhor melhor. O primeiro lugar que eu ia, independentemente do meu estado físico, era pra igreja, pra agradecer a Deus. E eu faria tudo pra Deus em forma de agradecimento. Enquanto você estava lá e ele ainda estava entubado, tinha chance de vida, você pensava ainda em continuar quando saísse de lá mesmo, depois de tudo que havia? Pensava. Sério? Eu pensava ainda. Eu tinha medo, mas eu pensava. Meu Deus. Eu pensava em continuar com ele. E eu lembro que eu fiquei alguns dias na UTI. E quando eu vi um rapaz do meu lado faleceu, entrou igual ele. E como ele tava cada dia que passa piorando o estado, porque o coma induzido virou coma, por causa da pressão alta que ele tinha, aí virou coma. E você acha que você tinha uma dependência emocional? Que ele tinha esse poder sobre você? Era medo ou era amor? Eu acho que um pouco era pressão. Porque toda vez que eu separava dele, ele ficava em cima de mim, vamos voltar, chorava, fazia tudo certo, ia pra igreja, tudo certinho. Aí passava semanas e semanas assim, eu acabava sempre voltando. E aí, o que aconteceu com ele? E eu peguei e saí, eu dei uma primeira parada cardíaca dentro da UTI e saí. Porque eu comecei a ver algumas pessoas morrendo, né? E eles me tiraram da UTI e me subiram pra enfermaria. Na enfermaria, no primeiro banho que eles me deram, eu dei a segunda parada cardíaca lá. E eu lembro que ele continuou na UTI. Ele permaneceu na UTI por 18 dias. Deu 2 paradas cardíacas e veio a óbito. E eu fiquei... Depois disso, eu saí, né, da UTI. Fiquei na enfermaria, passei por 7 cirurgias. Fiz uma plástica reconstrutora. Eu tive que tirar a pele das pernas para fechar as queimaduras de 3º e 4º grau. E fiz 7 cirurgias lá dentro. E nesse período, eu lembro que, por incrível que pareça, o único jeito quando eu melhorava, que eu me acalmava, era quando eu louvava. E era a coisa que eu mais não queria de fazer. Antes, quando eu tava boa, nossa, eu morria de vergonha, de medo de estar louvando. E quando eu tava dentro do hospital, Deus permitia até quem não era crente, porque as enfermeiras, para elas me darem banho, na hora de tomar o banho, como elas sabiam que eu só me acalmava louvando, então elas começavam a cantar. Eu perguntava assim, vocês são evangélicas? Elas não. Mas como você só acalma louvando, porque nem a morfina não faz mais efeito, então vamos louvar. Nossa. E eu lembro que eu fiquei 30 dias. E os médicos falaram que eu ia ficar 3 meses. Isso você ainda estava gestante? Continuei gestante. E os médicos falavam pra mim assim que eu ia ficar 3 meses no hospital, ia fazer meu parto lá. E aí quando pensou que não, depois uma irmã orou por mim, de Brasília. E Deus usou ela pra falar que Deus ia me tirar de lá com 30 dias. Aí eu ainda fiquei assim 30 dias, mas os médicos estão falando que é 3 meses, porque eu queimei muito. E eu falei, amém, né? E detalhe, durante esse processo todinho que eu passei, Deus não permitiu ninguém ficar comigo. Eu fiquei os 30 dias no Gol sozinha, tive que fazer reabilitação, aprender a andar, aprender a comer, aprender a mexer os braços, fazia fisioterapia 3 vezes ao dia, tudo sozinha. Deus não permitiu ninguém entrar lá. Você nasceu de novo, literalmente. Sim, porque eu acredito assim que Deus quis mostrar pra mim uma dependência, que a minha dependência não vem do homem, mas ela vem de Deus. Porque talvez se alguém tivesse ido lá, as pessoas poderiam falar assim, se ela se levantou foi porque eu ajudei. Se ela fez isso foi porque eu orei, porque eu fiz aquilo, e não foi. Deus mostrou pra mim, lá dentro do hospital, que esse período que eu fiquei sozinha lá dentro, que a minha dependência era 100% do Senhor. Eu tinha que orar pra tudo. E a criança?
O bebê continuou vivo. Com 30 dias, quando fez 29 dias, eu fiz a plástica, né? Reconstrutora, coloquei placas na perna, cicatrização e saí. Com 30 dias certinho, Jesus me tirou de lá. E eu lembro que eu não andava, né? E que quando eu saí do hospital, com 4 dias que eu estava em casa, que eu não andava direito, estava toda enfaixada, parecia uma múmia, era toda enfaixada. O primeiro lugar que eu fui foi pra casa do Senhor. Eu liguei pra vários pastores, pra alguém ir na minha casa me buscar, né? Pra poder levar pra igreja. Aí um pastor se disponibilizava todo culto que tinha na semana, ele me buscava. E eu nunca perdi um culto. Tudo bem que eu não louvava, que eu não dava conta, porque eu saí de lá dependente de muito medicamento, devido aos acontecimentos que tiveram. Saí dependente de medicamentos antidepressivos fortes, praticamente de pressão, porque eu desenvolvi uma pré-eclâmpsia muito forte lá dentro. E eu lembro que eu ia pra igreja e não perdi um culto. Ficava sentada na última cadeira, os irmãos me ajudavam a andar, porque eu não andava direito. E eu não perdi um culto. Do jeitinho que eu tava com dor, passando mal, às vezes eu tava meio adotada por causa dos medicamentos, que eram muito fortes. E eu ia assim, do jeitinho que eu tava, eu ia pra adorar o Senhor. E eu lembro que toda vez que eu tomava medicamento, tanto de pressão como antidepressivo, eu apresentava a Deus. Eu falava, Senhor, eu vou tomar esse medicamento, mas o Senhor vai me curar. E com o tempo eu fui fazendo desmame dele. E eu lembro que eu saí do hospital em novembro. Fiquei gestante, né? Quando foi em dezembro, virada do ano. Eu passei a virada do ano na igreja. Tava gestante já de 8 meses. E quando eu tava gestante de 8 meses, eu peguei e passei na igreja. Depois comecei a passar mal de madrugada na virada do ano. Aí no dia 1º, eu peguei e perdi o bebê. A minha pré-eclâmpsia evoluiu para eclâmpsia e matou a criança. Nossa, você viveu um filme de terror, na verdade, porque tudo isso que aconteceu, aí ainda ficou a criança, você criou expectativa e com 8 meses a criança não suportou. E também veio a óbito. Ela veio a óbito. E eu lembro que a dor que eu sentia era tão grande que eu vivi um dia após o outro. Porque juntava a dor das cicatrizes, que eu não podia pegar sol, que dava febre, dava convulsão. Juntava a dor da perca, porque por mais que as pessoas desejam fazer mal pra gente, eu nunca desejei morte, nem pro meu pior inimigo. Eu juntava mais o que eu tinha passado, porque pelo que aconteceu comigo, eu fui muito julgada, porque a gente, por ser mulher, nós somos muito julgada. O homem consegue sempre se sair ileso, mas a mulher, ela é muito criticada. E eu lembro que eu perdi meu filho. E eu lembro que eu fui pro materno. Eu tava grávida já de 8 meses, eles iam tirar o bebê já na outra semana, porque minhas gravidezes só vai até 8 meses. Eu tenho 2 prematuros. E a minha filha mais velha é especial devido a uma pré-eclâmpsia que eu tive. E eu lembro que quando eu cheguei na maternidade, no materno, eles falaram assim, a criança é muito pequena, vamos induzir o parto normal. E nisso eu tenho 2 cesáreas, eu não dou normal, nunca dei normal. E eles vão me induzir o parto normal, mas eu por traumas de ir pro centro cirúrgico, ter que abrir a barriga de novo, passar por outra cirurgia, eu falei, a parto normal é tranquilo, você falou que dá, que eles vão forçar a abertura, então é melhor, né? Porque quem tem parto normal é rápido. E nisso eles forçaram, eu falei assim, tá bom. E nesse período eu fiquei sozinha de novo no materno. E quando eu passei por isso, eles pegaram e induziram o parto normal. Quando deu mais ou menos umas 6 horas da manhã, eu vi um estralo na minha barriga. Aí foi na hora que a dor triplicou. Aí, em vez de eu ficar sangrando normal por fora, eu tava sangrando com uma hemorragia interna. Que a minha cesárea, ela rompeu embaixo e rompeu pro lado direito. E a criança saiu pra fora do útero. Ela ficou no corpo, no meio dos órgãos. Nossa. E nisso eu tive uma ruptura uterina. Com hemorragia, com eclâmpsia, tudo junto. Mulher. Com pré-eclâmpsia. Jesus amado. E eu lembro que foi por um erro médico deles, né? E eu lembro que quando trocaram o plantão, a médica falou assim, que era 7 horas, ela falou assim, gente, vocês vão matar ela, porque ela tem cesárea, ela tá com a barriga queimada, ela tem cesárea. Mãe que tem barriga queimada não dilata. Pode levar ela pro centro cirúrgico. E eu lembro que quando eu fui pro centro cirúrgico, cheguei no centro cirúrgico, tinha 7 médicos lá pra me atender, porque é um caso raríssimo. É muito raro alguém sobreviver ou acontecer de uma pré-eclâmpsia, já é grave, que é um derrame, né, que dá. E ruptura uterina também é raríssimo acontecer, porque hoje em dia é lei. Mãe que tem 2 cesáreas não pode dar parto normal, eles não induzem, já manda direto pra cesárea. Então, era muito raro o meu caso. E quando eu cheguei no materno, tinha 7 médicos, fora os estagiários, tinha muita gente. E eu lembro que eles foram comigo às pressas pro centro cirúrgico, chegou lá, devido à hemorragia, eles colocaram muita bolsa de sangue e plasma, que eles trocavam toda hora, sangue e plasma, botavam em cada braço. E foi uma cesárea, eu fiquei acordada, né? Que foi uma cesárea comum, normal mesmo, não foi sedação completa. E eu lembro que tiveram que fazer uma esterectomia subtotal, tiraram o útero e um ovário e uma trompa e tiraram o bebê. Quando eles mostraram a criança estava toda sem pele, já do rosto, devido tanto medicamento que eles colocaram. Aí eles levaram o bebê pra fazer, parece que era autópsia. E eu saí do centro cirúrgico. Eu lembro que eu entrei 8 horas da manhã, saí de lá 4 da tarde. Quando eu saí de lá, eu fui pra uma salinha lá e eles falaram assim, Jéssica, você tá querendo entrar em coma por causa da pessoa pré-eclâmpsia. Então, nós vamos levar você pra UTI. E eu, por trauma da UTI, né, pelo que eu passei na UTI, não queria ir pra UTI. Aí eu lembro que eu liguei pra uma pastora, ela orou por mim. E eu fui novamente pra UTI. Nisso eu fiquei mais 7 dias na UTI.
E assim que eu recebi alta, eu lembro que eu recebi alta, sei que totalizou no hospital, totalizou 9 dias. Mas quando eu recebi alta, quando eu desci pra enfermaria, eu lembro que quando eu saí do hospital, mesmo toda costurada por dentro, por causa da esterectomia, o primeiro lugar que eu fui foi pra casa do Senhor. Passou nem 4 dias eu em casa, eu fui pra casa do Senhor. E quando se passou 15 dias, eu tive que velar o bebê, que aquele processo, vai atrás de caixão, aí você tem que registrar como natimorto, fazer todo o processo. Aí eu peguei, passei por isso tudo, e eu lembro que eu enterrei meu filho, um pastor me ajudou, que eu congregava com ele. Sou muito grata pela vida dele. E quando foi à noite, eu tava na igreja adorando o Senhor. E eu acredito que foi através da insistência, tá insistindo assim, de adorar, que foi que Deus não permitiu a depressão me pegar. Nossa, e eu fico imaginando, irmãos. Imagina quando a gente queima o dedo, né? Somente o dedo no fogão, a dor que dá, né? Que você às vezes não consegue nem mexer o dedo. Imagina você queimar 70% do seu corpo. 70% do seu corpo. Ainda não só ferimentos leves, mas ferimentos assim, como ela disse, né, que chegou até a atingir o osso do corpo dela. Então, você imagina o processo que ela passou. Mas tem mulheres, infelizmente, que não têm essa mesma oportunidade que ela teve. Né? Aí fica nessa, achando que ele vai melhorar, achando que as coisas vão ficar diferente, e sempre acontece a mesma coisa, e só vai se agravando cada dia mais. Então assim, você vê como o nosso Deus também ele é maravilhoso, né, irmãos? Como que ele age, a forma que ele agiu aqui. O Senhor, mesmo naquela situação, tudo que aconteceu, através daquela campanha que o Senhor direcionou ela a fazer, ela fez e ela foi guardada. E ele também, né, se queimou, mas não queimou tanto, mas mesmo assim ficou em coma, teve 2 paradas cardíacas e perdeu a sua vida. Então eu creio que tudo isso aqui foi um propósito de Deus, né? Foi um propósito de Deus. E você vê que, como ela comentou, né? Ela entrou na fornalha, mas Deus não impediu dela se queimar dentro da fornalha. E na nossa vida como cristão é dessa mesma forma. O Senhor não vai te tirar da fornalha. O Senhor não vai te tirar da cova. Você vai ter que passar pelo processo. E a gente vê o processo de Jó, por exemplo. É um processo, irmãos, que ele perde tudo, é restabelecido tudo em dobro, né? Tudo que ele tinha devolvido em dobro. Só que uma coisa que fica, e é muito importante isso. Jó, ele perdeu todos os seus filhos. E a palavra diz que Jó ganha outros filhos, 10 filhos. Só que as marcas nunca vai sumir. Por quê? Porque aqueles novos nunca vai substituir aqueles que ele perdeu. Então a cicatriz vai sempre ficar, e na nossa vida é assim. Mesmo que tudo seja restabelecido para nós, mas sempre vai ficar aquela marca. A marca da perca, a marca da dor, a marca do sofrimento. E todos nós somos marcados. Para viver o propósito de Deus, temos que ser marcados. Talvez você está nessa mesma situação. Talvez não que nem ela, nessa mesma situação que nem esta mulher. Mas você talvez esteja num momento difícil, num momento de marcas, que está doendo, que está sofrendo. Mas no meio de tudo isso, são marcas, são cicatrizes que vão ficar. Só que vão te trazer aprendizado. Vai te trazer maturidade na presença de Deus. Então se permita ser marcado. Se permita ser marcado pelo Senhor e ganhar cicatrizes. Porque cada cicatriz que você ganha é como eu posso dizer, é uma escada que você sobe, né, nos propósitos de Deus. Amém? Espero que você tenha gostado desse testemunho. Se você gostou, não esqueça, tá bom, de estar curtindo, de deixar o seu gostei. Não esqueça de estar compartilhando. E também, irmãos, nos siga e comenta no vídeo qual foi a sua opinião, o que você achou desse testemunho. Eu vou deixar aqui para vocês, aqui embaixo na descrição do vídeo, né, a origem desse vídeo, porque eu quero que vocês vão lá e assistam todos os conteúdos deles. Tem muito podcast bom ali, que eu tenho certeza que você vai gostar demais, tá bom? Quero agradecer você que ficou aqui comigo até o final. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Fique na paz e até o próximo vídeo.